Prezados irmãos, a paz do Senhor Jesus esteja com todos. É um prazer nós estamos aqui nós estamos falando dessa segunda aula, deste tópico, desta apostila sobre hermenêutica sagrada. Tive aqui um probleminha com o programa, por isso atrasamos um pouco a aula, mas estamos aqui para nós darmos sequência ao nosso estudo. Espero que seja de proveito para os irmãos que estão acompanhando. Então, aqui está o nosso sumário mensal. Nós já tivemos a primeira aula e agora nós estamos na nossa segunda aula, que esta segunda aula vai envolver aqui os capítulos 3, onde nós estudaremos sobre história dos princípios hermenêuticos na Igreja Cristã, capítulo 4, os tempos e sua mensagem, e o capítulo 5, os princípios básicos para o uso da hermenêutica bíblica. Então, aqui no capítulo 3, nós vamos ver essa história, dos princípios hermenêuticos na Igreja Cristã, ou seja, quando começou essa preocupação, de interpretar a Bíblia e entender realmente, o que o texto estava querendo dizer dentro de vários contextos, não somente ali um versículo isolado, mas entender todo o contexto que estava envolvido, dentro daquele texto, dentro daquela passagem específica. E para isso, então, nós dividimos aqui em alguns períodos, em que houve mudança na forma da gente deles, estar interpretando o texto, e cada um desses períodos aqui teve uma particularidade que a gente vai destacar aqui para os irmãos, porque, como os irmãos muito bem sabem, depois que o Senhor Jesus ressuscitou, foi ao céu, ascendeu ao céu, então começou a história da igreja. E essa história teve várias particularidades, algumas boas, outras não tão interessantes, surgindo aí, como os irmãos muito bem sabem, vários tipos de interpretações, até mesmo várias doutrinas e vários credos que surgiram. Então vamos ver aqui. O primeiro período é esse período patrístico. De onde que vem esta palavra? Conforme os irmãos podem acompanhar aí na apostila, vem da palavra pater, ou pai, em que foi denominado aí esse período dos pais da igreja. Por que os pais da igreja? Tem muitos que contestam esta palavra, porque como se eles fossem assim, aqueles que tiveram determinado toda a interpretação da palavra de Deus, e tem muitos que questionam, mas isso daqui é somente para nós entendermos esse período. Qual foi esse período? Esse período logo após os apóstolos serem morridos, muitos deles martirizados, como Pedro, Paulo. Então, depois que esses apóstolos eles morreram, então começou esse período patrístico, que são aquelas pessoas aqueles homens que começaram a interpretar a palavra de Deus e fazer estudos bíblicos em relação aos textos deixados as cartas, deixados os evangelhos, então eles começaram a fazer um estudo bíblico em cima desses textos, Então nós chamamos essa parte aos pais da igreja. E nós podemos destacar aqui a primeira escola, o primeiro local em que eles começaram a fazer esses estudos bíblicos, a escola de Alexandria. Esta escola era
era feita, né, como o nome diz, na cidade de Alexandria, aqui no terceiro século depois de Cristo, ou Anno Domini. Esta cidade era um importante centro de estudos e ali encontrava a religião judaica e a filosofia grega e mutuamente se influenciaram. Então, Alexandria era uma cidade lá do Egito, muito famosa, muito importante naquela época, em que começou então esses estudos bíblicos, né, em relação a esses textos, né, deixado as cartas paulinas, né, as cartas de Pedro, os evangelhos. Então eles começaram a estudar e fazer correlação, é claro, né, com os textos do Antigo Testamento, né, e fizeram então vários tipos de estudo bíblicos, né. E nós podemos destacar aqui duas pessoas, né, importantes aqui nessa escola de Alexandria. Quem foram essas pessoas? Foram Clemente de Alexandria e o seu discípulo Orígenes. Ambos consideravam a Bíblia como a inspirada palavra de Deus. Mas o que se destacou aqui muito, né, na vida de Clemente e de Orígenes? Orígenes também foi bastante famoso, né? Os irmãos que tiverem interesse podem pesquisar em relação a esse homem que viveu aí bem no comecinho mesmo, né, da igreja cristã. Então, eles estavam muito focados na alegoria, ou seja, eram da opinião que somente a interpretação alegórica contribuía para o conhecimento real, né? E Orígenes, que foi então discípulo de Clemente, ele foi além dele tanto em saber como em influência. Mesmo, né, Orígenes considerava a Bíblia como meio de salvação do homem, porque o homem consiste em três partes: corpo, alma e espírito. Ele aceitou que a Bíblia tem uma tríplice significação: literal, moral e mística, ou alegórica. Em sua prática exegética, ele quase menosprezou o sentido literal da Escritura. Referiu-se raramente no sentido moral e constantemente empregou o sentido alegórico, visto que só ele produzia conhecimento verdadeiro. Então, o que é esse conhecimento alegórico? Né? É uma forma de que eles tinham, irmãos, de interpretar a Bíblia. Eles pegavam uma passagem, né, por exemplo, a passagem de José, a passagem qualquer uma dessas de Abraão, né, de Mardoqueu, de todas essas passagens, né, mas eles não davam assim tanta importância para o sentido literal, como pessoas realmente que viveram, né, naquela época, mas eles começavam, né, a pegar em detalhes, né, como os dias, né, que ele viveu. Ele viveu tantos dias, né, então esses dias são tantos passos, né, para a pessoa ser salva, né? A capa de José tinha tantas cores, né? A primeira cor são os 3 passos para a salvação. Assim, é um exemplo assim bastante vago, né, para os irmãos poderem entender o que é alegoria. Então, eles fugindo muito, né, dessa parte literal, ou seja, da parte do acontecimento em si, né, como pessoas, né, mas fazendo muitas filosofias assim em cima daquele de algo assim que realmente aconteceu. Então muitos criticam também, porque isso tira o sentido real, né, de como pessoas que existiram, né, de fatos que realmente aconteceram. Então a segunda escola, né, que veio depois, a escola de Antioquia, foi provavelmente fundada, né, por Doroteu e Lúcio no fim do 3º século, ou seja, logo depois, né, da escola de Alexandria. E nessa escola de Antioquia nós podemos destacar duas pessoas, né, dois discípulos, né, dois pais da igreja, que é o Teodoro de Montpezzoestia e João Crisóstomo.
Crisóstomo, desculpa. São essas duas pessoas, né, que também começaram a fazer esses estudos bíblicos dessa forma. Teodoro sustentou um ponto de vista liberal a respeito da Bíblia, enquanto que Crisóstomo a considerou em todas as partes como sendo a infalível palavra de Deus. Então esses exegetas, eles procuravam, né, estar fazendo aqui essas interpretações, né, muitas vezes também recorrendo às alegorias, né, que eu disse antes, que são fatos históricos, né, que realmente aconteceram, mas eles trazendo assim uma roupagem moral, ou uma roupagem, vamos dizer assim, da salvação, né, em relação a esses fatos, né, que aconteceram, né? E finalmente nós temos o tipo ocidental de exegese, e apareceu no Ocidente um tipo intermediário, ou seja, era intermediário a essa alegoria e entre esses fatos realmente históricos. E nós podemos destacar aqui duas pessoas, Jerônimo e Agostinho, que eu acredito que os irmãos também tenham ouvido falar dessas duas pessoas. A fama de Jerônimo se baseia na tradução da Vulgata do que na sua interpretação da Bíblia. O que é a Vulgata? É aquela Bíblia traduzida, né, para o latim, o grego vertido para o latim, que então facilitou aí a compreensão dos evangelhos, né, porque estava escrito tudo em grego, e ele teve essa iniciativa de fazer a tradução para o latim. Era conhecedor tanto do hebraico como do grego, mas seu trabalho no campo exegético consiste principalmente em grande número de notas linguísticas, históricas e arqueológicas, né? Então ele procurou, foi uma pessoa, né, o Jerônimo, muito estudioso, não somente traduzindo, né, para o latim, mas fazendo essas notas linguísticas, ou seja, interpretando aqueles textos gregos, né, procurando também correlacionar com a arqueologia e passando tudo isso para o latim, que era a língua que era mais conhecida ali do povo, mais falada ali na região em que ele estava. Agostinho, diferente de Jerônimo, né, ele foi grande na sistematização das verdades bíblicas. Então, ele começou a estudar, fazer os estudos bíblicos, né, e chegar, então, à relação, né, a essas verdades bíblicas. Mas, o que nós vemos aqui, desse período patrístico ainda? Infelizmente, Agostinho também adotou um quádruplo sentido da escritura: histórico, etimológico, analógico e alegórico. Foi especialmente nesse sentido que ele influenciou a interpretação da Idade Média. Então vemos aqui esses quatro sentidos que eles tentavam tirar da palavra de Deus. Como eu disse, né, uma história, né, que aconteceu, né, como de José, como de Jonas, como dos reis, como de Davi, como de Noé. Eles não ficavam só nesse sentido histórico, né, mas eles procuravam, eles acreditavam que cada um dessas partes conseguiam, então, eles tirar esses outros estudos, né, para então estar passando assim para as pessoas. Então, como nós vimos aqui, ele influenciou bastante, né, o próximo período, que é o período da Idade Média. Então, finalizamos aqui o período patrístico, e foi aí até o terceiro e quarto século, né, depois de Cristo, e entrando agora no período da Idade Média. Nesse período, muitos, mesmo dos crédulos, viviam em profunda ignorância da Bíblia. E o que
dela conhecia era somente a Vulgata, através dos escritos dos pais. A Bíblia era considerada um livro cheio de mistérios, não podia, que só podia ser entendida misticamente. Nesse período, o quádruplo sentido da escritura, literal, tropológico, alegórico e analógico, era geralmente aceito e tornou-se o princípio estabelecido que a interpretação da Bíblia tivesse de adaptar-se à tradição e doutrina da Bíblia. Então veja o problema que encontramos aqui na Idade Média. Eles procuraram interpretar a Bíblia, não é? Como nós até vemos aqui na página 29. Aprende primeiro o que deves crer e então vai à Bíblia para encontrar a confirmação, ou seja, uma inversão, não é? Eles baseavam em todas aquelas analogias, né, tudo aquilo que tinha sido passado, né, de pessoas para pessoas. Muitos, né, nem conheciam a palavra de Deus, né, a Vulgata. Então eles procuravam, né, aprender tão somente primeiro o que a igreja passava para depois recorrer à literatura. Então foi um período que não teve muito avanço, né? Porque eles se baseavam somente nas tradições, né? Que aquilo tinha sido passado, né? E aí surgiram, né, várias pessoas assim que começaram a ter, né, a questionar em relação a isso, né? Como por exemplo aqui Nicolau de Líria, que quebrou as cadeias, né, do seu tempo. Eles começaram a questionar, a procurar os originais, né, porque eram somente, mesmo, né, que tivesse a Vulgata, que era a versão latina, eles não recorriam a essa escritura, né? Foi um período assim bastante complicado. Então, como Nicolau de Líria, seu trabalho influenciou profundamente a Lutério e, consequentemente, afetou também a Reforma, né? Que é esse período, né, o período dos reformadores, ou o período da Renascença, que foi de grande importância para o desenvolvimento de sadios princípios hermenêuticos, né? Então, aí sim, eles começaram a voltar a interpretar a Bíblia, né, a fazer a correlação de textos, né, com textos, né, e não ficar simplesmente naquelas histórias filosóficas que eles tinham recebido daquelas pessoas antigamente, né? E aí nós temos várias pessoas, né, como Erasmo, Reuchlin, que fizeram essas interpretações, né, que tinham o dever de estudá-la nas línguas em que foi escrita. O primeiro, né, publicando uma gramática e um dicionário da língua hebraica, e o último, a primeira edição crítica do Novo Testamento grego. O quádruplo sentido da Bíblia foi gradualmente abandonado e estabeleceu-se o princípio de que a Bíblia tem apenas um sentido, né? Então aí voltando então a importância, né, de compreender realmente, né, a palavra do Senhor. Aí então surgiram esses reformadores, né, como nós falamos, né, de Lutero e outros, né, em que o que nós destacamos aqui, né, contra a infalibilidade da igreja, eles puseram a infalibilidade da palavra. Sua posição se revela na afirmação de que não é a igreja que determina o que as escrituras ensinam, mas as escrituras que determinam o que a igreja deve ensinar. Então aí, graças a Deus, né, volta-se ao que é certo, né? Não a inversão que estava sendo propagada, ou que foi propagada, né, durante
a Idade Média, né? Então, aí nós chegamos, né? A Escritura é a intérprete da Escritura, ou seja, nós vamos conseguir entender a Escritura, a palavra de Deus, lendo e comparando, né, todos os textos que nós temos, desde de Gênesis a Apocalipse. A Escritura, ela interpreta a si mesma, né, e não pegarmos tradições, né, e filosofias, né, e aquelas alegorias, aqueles enfeites, né, que se davam às passagens, né, tão somente para trazer uma aplicação moral para as pessoas, sendo que o sentido realmente literal era esquecido, né? Então, Lutero, ele traduziu a Bíblia para o alemão. Ele prestou um grande serviço à nação alemã, realizou também algum trabalho de exposição, né, se bem que bastante limitado. Suas regras de hermenêuticas eram melhores do que a sua exegese, né? Ele baseava no sentido literal e procurava considerar o contexto e as circunstâncias históricas. Exigiu que do intérprete intuição espiritual e fé. Pretendeu encontrar a Cristo em toda a parte, né, da Escritura. Então veja, né, que aí sim eles começaram a estudar a palavra, né, encontrar realmente as verdades que nela existiam. O segundo reformador que nós podemos destacar é Melanchthon. Foi a mão direita de Lutero, e as escrituras devem ser estendidas gramaticalmente antes de serem teologicamente. As escrituras têm apenas um sentido e determinado sentido. Depois veio então Calvino, que os irmãos conhecem, né? Foi considerado por todos o maior exegeta da Reforma. E quase todos os livros da Bíblia, ele fez estudos, né? Quase todos os livros. Então foi alguém que procurou realmente entender a palavra do Senhor, né? Achava que o método alegórico era uma artimanha satânica para obscurecer o sentido da Escritura. Então ele era totalmente contra, né, esse método alegórico, procurando trazer o contexto histórico, né, das pessoas realmente, né, por que as pessoas elas tomavam aquelas decisões, né, falando de Jacó, de Abraão, né, então trazendo realmente o contexto histórico, né, de que eles tinham vivido, né. Nós vemos aqui que ele também, né, acreditava firmemente na significação tipológica de muitas coisas do Velho Testamento. E isso, né, sobre a tipologia nós vamos falar também, né, mais para frente, né, sobre a interpretação tipológica, né. E finalmente, né, nós temos aqui os católicos romanos, né, que não progrediram, né, no campo exegético durante a Reforma, né. Então eles ficaram baseados somente nas tradições que a igreja passava, né. Então, queridos, nós assim terminamos esse capítulo 3, trazendo aqui essa breve explanação, né, dos princípios da interpretação, né, da palavra de Deus, passando por esses três períodos, né, bem característico, né, o período patrístico, que foi o período primitivo, né, dos primeiros intérpretes, logo depois da morte dos apóstolos. Depois o período da Idade Média, que não teve crescimento nenhum. Depois o período da Reforma, com Lutero e Calvino e alguns outros, né, que puderam trazer o sentido realmente, né, da palavra de Deus, né. Então vamos agora para o capítulo 2, os tempos e a sua mensagem, né. Cada tempo nós vemos aqui que teve uma mensagem diferente. Nós podemos ver aqui, né,
que na página 37, o comentarista ele diz aqui no comecinho, dirigindo-se aos hebreus, Paulo estabelece no primeiro versículo de sua epístola a divisão dos tempos em duas grandes épocas, né? Então aqui ele está afirmando que Paulo foi aquele que escreveu o livro de Hebreus, né? Ainda tem-se discussão, né, em relação a isso, mas aqui ele está afirmando desta forma. Então, o primeiro período é antigamente aos pais, né, pelos profetas, né? Deus ele falando aos pais pelos profetas. Esse daqui não é aqueles pais da igreja que nós estamos falando, nós acabamos de falar. Esses pais aqui é o período antes do Senhor Jesus, né? Então são chamados pais, né, aos patriarcas, né, aos reis também que foram que ouviram, né, a palavra de Deus através, né, dos profetas, né? Então os irmãos não podem se confundir com esses pais aqui. Então, ou seja, abrange toda a época, né, da história da humanidade anterior à vinda de Cristo, né? Então essa subdivisão dessa época, né, que essa também, né, a gente pode dividir em duas épocas, né, o período até a lei, né, desde Adão até Moisés, foi um período durante o qual todos pecaram, mas não houve transgressão porque não havia lei, e o período posterior, que veio a lei para que a ofensa abundasse. Então nós podemos dividir esse período aqui, antigamente aos pais, né, pelos profetas, em duas partes, né? A primeira parte até Moisés, e depois de Moisés então veio o período da lei. Então ficou-se bem claro, bem estabelecido todas as ofensas que o homem tinha feito, mostrando para ele a sua incapacidade de poder se relacionar com Deus ou se salvar por si mesmo, né? A lei então mostrando aí apontando para Cristo, né? Os últimos dias a nós pelo Filho. Então depois, né, desse período em que o Senhor Jesus veio, então ele veio trazer novamente, né, o sentido correto, né, de interpretar a palavra de Deus, né, e falando então por nós, né, através daquilo, né, que se escreveu a seu respeito, né, onde abundou o pecado, né? Então aí nós podemos dividir também sobre o tempo dos gentios, que é esse tempo, né, com a queda do reino de Judá e a servidão dos seus filhos sobre Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ainda perduram. Então começou nessa época aí, né, o tempo dos gentios, em que teve a queda, né, do reino de Judá, né, e começou então os gentios, né, Jerusalém ser pisada, né? E aí depois os tempos dos refrigérios, né? Ou seja, o que é esse tempo, né? Os quais se inaugurarão com a segunda vinda de Cristo, né? Esse tempo será posterior do tempo dos gentios, em que o mundo estará então sendo governado pelo Senhor Jesus, né? Em que os tempos de restauração, ou seja, as normas políticas e administrativas do reino de Davi, ou a do futuro reinado do Messias, né? Então nós vemos aqui que esse vai ser um período posterior. Embora a Bíblia fosse escrita para todas as classes de pessoas e para o nosso ensino, ela não foi endereçada a todos em geral. Parte dirigida aos judeus, parte à igreja e parte aos gentios. O estudo das dispensações oferece esclarecimentos preciosos nesse assunto. Então, é dividido, né, essas dispensações
Então, somente para a gente entender as épocas, né, que a forma em que o Senhor ele vai estar falando e a forma que ele está agindo, né? Porque no período anterior à lei, o Senhor falou de uma forma através dos patriarcas, né? Depois veio o período da lei, depois agora o período, aí iniciou, né, o período dos gentios, e logo depois do período dos gentios veio o período da igreja. O período da igreja vai ser terminado, né, com o arrebatamento desta, e aí então vai vir o tempo de refrigério. Então são as formas que nós dividimos sobre dispensações. Tem muitos que também não concordam, né, com essas dispensações, mas isso é tão somente para mostrar, para sermos mais didáticos, né? Tem pessoas que pegam em tantos detalhes, né, como se isso fosse um problema tão crucial, mas isso é tão somente para nós sermos mais didáticos e mostrarmos as formas. É claro que o Senhor, ele continua sendo o mesmo, é o mesmo Deus, né? Não mudou e nunca vai mudar, mas as suas formas, né, de estar interagindo e dando sequência ao plano que ele tem para com a humanidade, evidentemente, né, isso vai passando por diferentes períodos. Então vamos, para nós finalizarmos, né, agora o capítulo 5, em que nós vamos ver os princípios básicos para o uso da hermenêutica bíblica. Vamos ver aqui alguns princípios que nós podemos aplicar para nós entendermos essa hermenêutica bíblica. O que nós vemos aqui? A Bíblia requer cuidado em sua interpretação, né? Graças a Deus, de todos essas épocas que nós passamos, né? Depois do período patrístico, o período da reforma, então agora nós temos material e conhecimento, né, de sobra para nós estarmos fazendo o bom uso, né, da palavra de Deus. Mas isso requer cuidado, porque embora nós tenhamos esta liberdade, muitos, né, abusando desta liberdade, faz interpretações que fogem, né, completamente a esses princípios que nós vamos ver aqui, né? Então nós temos que entender que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela apresenta essa unidade literária, não existe contradição, ou seja, uma parte complementa a outra. E aqui nós podemos ver o exemplo, né, do eunuco em Atos 8, 26 e 40. Ele estava lendo o versículo 28, porém não compreendia, versículo 30 e 31. Mas quando Filipe o encontrou, ele leu, compreendeu. Por quê? Porque já sabia e explicou o texto. Esta é a missão do obreiro que maneja bem a palavra de Deus, né? Glória a Deus. Saber explicar o texto, né? Não de uma forma distorcida, não buscando interesses próprios, mas com o cuidado e com o temor de que ele está explicando a palavra de Deus. E aí sim, nós necessitamos da ajuda do Espírito Santo, né? Não é somente a parte gramatical ou a parte teológica que nós temos aí como suporte, né? Ou como podemos dizer, né? Esse suporte, né? Porque o principal realmente é o Espírito Santo, né, trazendo a interpretação, né, falando conosco, assim como ele usou Filipe, né, que Deus disse para ele, olha, vai para o caminho, né, de Gaza, né, o caminho deserto. Ele foi obedecendo, e ali ele pôde explicar. Por que ele pôde explicar? Porque ele já sabia, ele compreendia a interpretação. Deus já tinha dado a compreensão daquela passagem que o eunuco estava lendo. Ele nem sabia quem que era, né, de quem estava se tratando, e aí um homem com o Espírito Santo de Deus pôde estar explicando. Então isso é que vai fazer a diferença, né? Nós precisamos então aqui respeitar os princípios gramaticais. É importante, né, a gente estar lendo com cuidado, né, ver
com que, né, uma palavra está se relacionando com a outra, ver se a palavra está no singular, está no plural. Isso tem toda a diferença, né? Nós podemos ver versículos que as pessoas interpretam, né, como falando como se ela estivesse no singular, mas ali está no plural. Se é plural, a quem está se referindo? Então nós precisamos entender tudo isso, né? Para que a gente possa ter o maior aproveitamento, né, da palavra de Deus, né? Compreendermos também, né, as figuras de linguagem. Aqui eu vou passar rapidamente, né, sobre isso, mas as figuras de linguagem, irmãos, elas são importantes para nós, né, entendermos assim o sentido real, né, e o sentido literal daquilo que a passagem está dizendo aqui. Vou pegar aqui apenas alguns exemplos, né, de metáforas. O que é uma metáfora? Uma comparação, né, de uma figura de linguagem que você pega e compara dois objetos, né, trazendo a característica de um para o outro, né, para mostrar, né, algum sentido assim que tem entre eles, né? Eu peguei aqui alguns exemplos cotidianos para os irmãos entenderem. Então a primeira frase, né, o papagaio Pedro já chegou. Então isso daqui é uma metáfora, porque nós falamos, nós entendemos, né, todo mundo sabe que o papagaio é aquele bicho, né, aquele pássaro que gosta de falar demais, né? E aí a gente, né, alguém diz, né, quando alguém gosta de estar falando, né, bastante, então a gente chama aquela pessoa de papagaio, né? Então isso é uma metáfora, né? O papagaio Pedro já chegou. Evidentemente Pedro, ele não é uma ave, ele é uma pessoa, mas devido a sua alguma de sua característica, nós o chamamos de papagaio, né? Trazendo aquela imagem de uma pessoa que gosta de falar bastante. Outro exemplo para os irmãos entenderem: quando for na capital, cuidado com os ratos, né? Então alguém não está se referindo aqui a ratos como animais, né, mas pessoas que têm o hábito, né, de furtar ou de roubar as outras, né? Então elas são denominadas ratos, né? Então quando alguém lê esta frase, a pessoa que tem o entendimento vai saber que ele não está falando de animal, né? Não quer dizer que lá na capital tem ratos andando pela rua, mas ele está falando de pessoas que têm o hábito de roubar silenciosamente, sem que ninguém perceba. Então isso daqui também é uma metáfora. E vamos ver isso na palavra de Deus também, né? No versículo aqui de Lucas 13:32, em que o Senhor Jesus disse: e respondeu-lhes: ide e dizei àquela raposa, eis que eu expulso demônios e efetuo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Aqui vemos o Senhor Jesus ele usando esta metáfora, dizei àquela raposa, né? Quem era essa raposa? Que era Herodes, né? Por que raposa? É aquele animal também, como um rato, né, que gosta de furtar as coisas noturnamente. E aqui, irmãos, tem um contexto, né, muito grande, porque Herodes, ele não era da descendência, né, de Israel, ele era de Edom, e pela lei não podia ninguém, né, de outra nação subir ao trono. E aí nós vemos aqui o Senhor Jesus dizendo: dizei aquela raposa, né, porque aquela pessoa esperta demais, aquela pessoa que quer se aproveitar, né, e tomar posse daquilo que não lhe pertence, né? Então o Senhor Jesus ele diz somente isso, né, porque ele conhecia realmente, né, estas pessoas, né? Outra figura aqui, outro exemplo de metáfora, nós vemos aqui o Senhor Jesus, aqui, aliás, João Batista dizendo: e vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Também aqui, irmãos, vemos uma metáfora, né? Ou seja,
raça de víboras, né? Na verdade eles eram pessoas, né? Mas ele diz raça de víboras, ou seja, cobra, por causa do comportamento deles, né? O comportamento traiçoeiro, o comportamento para destruir as pessoas, né? Serpentes, raça de víboras, aqui já é o Senhor Jesus dizendo: como escapareis da condenação do inferno? Porque era dos fariseus, né? Que não tinham nada, né, de bondade, né, no seu coração, mas simplesmente, como nós vemos, né, até nos dias de hoje falamos, né, que as pessoas que desejam o mal das outras, né, nós ainda falamos, aquela pessoa é uma cobra, né, ou seja, traiçoeira, que quer simplesmente destruir as pessoas, né? Então isso são metáforas, né, que nós encontramos na palavra de Deus e precisamos entender realmente, né, a que está se referindo. Metonímias, o que é isso? É um exemplo, né, uma figura de linguagem também, que a gente encontra, né, alguma relação uma relação assim, causa e efeito. Vamos aqui pegar um exemplo, né? Fernando estudou e trocou a enxada pelo bisturi. Então, ou seja, aqui nós estamos falando de alguém que era um trabalhador rural e ele foi estudar e ele então passou a ser médico, né? Então nós pegamos a ferramenta em que ele utilizava para mostrar a formação profissional dele, né? Então é uma figura de linguagem, né, que nós utilizamos, né, para deixar o texto assim mais bonito, né, um texto assim para chamar a atenção assim das pessoas. A gente poderia falar: Fernando era um trabalhador rural e ele estudou e foi ser médico, né? Mas numa conversa, né, para deixar assim o texto mais bonito, nós podemos falar desta forma também, né? Mas temos que entender então, né, que isso daqui é uma metonímia, uma forma, né, de você, uma figura de linguagem, né? E aqui também nós vemos na palavra de Deus: e porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Também, né, uma forma aí falando da chave, né, da casa de Davi, ou seja, não é uma chave de ferro, né, ou de aço, né, que ele estava recebendo, mas sim no sentido de metonímia, um sentido figurado daquilo que nós podemos compreender, né? Eufemismo. O que é eufemismo? É uma palavra que a gente usa, né, para quando a gente quer passar uma ideia, um fato, né, que é muito ruim, né, um fato assim que é muito grosseiro, a gente usa uma palavra para ele ficar mais suave, né, para a pessoa não ter tanto aquele impacto, né? Então isso chama-se eufemismo. Como nós falamos assim, olha, cuidado que esse aí gosta de passar a mão nas coisas, né? Evidentemente que todo mundo vai entender que essa pessoa é alguém, né? A gente não vai falar que ele é ladrão, desse tipo, né? Mas aí a gente fala de uma forma de eufemismo para que não se passe, né, aquela ideia tão forte, mas no sentido, no fundo, né, a gente já compreende o que se quer dizer, né? Aqui, eufemismo: e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Evidentemente que está falando que ele morreu, né? Nós vemos aqui vários eufemismos em relação à morte, né? E isso tudo é uma figura de linguagem, para a gente poder, né, estar deixando o texto assim mais bonito, né? Mas o sentido real é o que importa, né, de que nós possamos compreender, né? Então por isso que nós temos que ter essa compreensão, né, de que muitas vezes isso pode estar sendo utilizado, né, e alguém que não tem essa compreensão vai achar, né, que vai pegar no sentido literal, no sentido real, né, daquela palavra, mas não é isso que
que acontece, né? Nós vemos aqui hipérbole, que são afirmação em que as palavras vão além da realidade natural que nós encontramos, né? Como, por exemplo, aqui as cidades são grandes e fortificadas até aos céus, né? Evidentemente que aquelas muralhas não chegavam até o céu, né? Mas de tão grande, de tão diferente, de tão forte que elas eram, então usava-se esta palavra, né? Então aqui ninguém pode falar, lá existiu uma cidade, né, que as suas muralhas tocavam os céus, né? Então aí, evidentemente, né, a pessoa não está entendendo a figura de linguagem em que foi utilizada, né? Ironia é a expressão de um pensamento em palavras que literalmente entendidas exprimiriam o pensamento oposto, né? Ironia a gente também está bastante acostumado, né, a ver em que a pessoa ela faz uma afirmação, mas o sentido real dela é o contrário, né? Porque com base, né, naquilo que aquela pessoa já disse, né? Então, se por exemplo uma pessoa era muito forte, mas se um dia essa pessoa ela está caída, ela está fraca e alguém chega e aí, né, fortão, né? Então isso é uma ironia, porque aquela pessoa ela realmente não está mais forte, né? Porque tá ali caída ou aconteceu alguma coisa com ela, né? E isso muitas vezes também acontece, nós podemos ver, né, na palavra de Deus também passagens como essa, olha, clamai aos deuses que escolhestes, que eles vos livrem no tempo do vosso aperto. Evidentemente, né, que nenhum Deus teria poder, né, de fazer isso, né, uma ironia para que eles então compreendessem, né, e saíssem, né, daquela situação. Então tem vários tipos aqui de ironias, aliás, de figuras de linguagens, né, como prosopopeia, antropomorfismo, enigma, alegoria, símbolo, tipo nós vamos ver mais para frente, né, o estudo tipológico, né, da palavra de Deus, né, é um fato histórico que a gente consegue encontrar algumas verdades para fatos futuros que ainda, né, iriam acontecer e que a gente encontra um paralelo muito grande, né, entre esses fatos ou estas pessoas que existiram, né? Nós vemos aqui também a parábola, né, que nós conhecemos muito bem, que foi bastante utilizada pelo Senhor Jesus, né, que é uma narrativa que tanto de pessoas como de coisas e ações que correspondem à verdade de ordem espiritual ou moral, ou seja, não eram pessoas, né, que existiram realmente, exceto algumas partes, né, algumas parábolas que aí a gente contadas, né, pelo Senhor Jesus, que pelo que os estudiosos passam, ela indicam de pessoas que realmente existiram, né, como por exemplo aquela do rico e do Lázaro, ou do bom samaritano. Então não eram simplesmente pessoas fictícias ou pessoas nomes assim colocados, mas eram realmente fatos, né, que aconteceram, e o Senhor Jesus conta isso, né, de uma forma assim de parábola, e trazendo então uma verdade moral, uma verdade espiritual em relação àquilo que ele está passando, né, daquela parábola, né? Então nós precisamos aí também considerar, né, os gêneros literários, né? São vários gêneros que na literatura comum são divididos, né, em ficção e não ficção, mas na Bíblia nós podemos encontrar diferentes divisões de gêneros, né, como o Pentateuco, ele tem uma forma, né, de ser escrito, né? Os históricos, né, vai contar a história, o que aconteceu, Davi fez isso, né?
Samuel fez aquilo outro, Absalão fez aquilo outro. Então isso é uma forma, né, histórica, trazer a ideia histórica daquilo que aconteceu, né? Os poéticos, né, como o livro de Jó, né, os sapienciais, que são o de Salomão, né, e os proféticos, né, que está aí no final do Antigo Testamento. No Novo Testamento a gente pode dividir em evangelhos históricos, que é só o livro de Atos, cartas paulinas, cartas gerais e profético, né? Então cada um desses gêneros ou desse estilo, né, de literatura, ele vai ter algumas particularidades, né, que a gente vai reconhecer facilmente, né? Então, irmãos, nós precisamos conhecer, né, o uso correto das palavras, né? Aqui ele diz um exemplo, né, de concupiscências, que significa desejo, mas não é comumente usado. Então, vemos aqui que as pessoas precisam procurar, né, o verdadeiro sentido, né, da palavra, né? Então ele fala concupiscência, o que vem ser isso, né? Sim, é desejo desenfreado, é desejo incontido. Então isso é concupiscência, né? Outra palavra, né, que as pessoas precisam conhecer, né, está lá em Isaías 6, do chamado de Isaías, em que ele fala séquito, e aqui fica como exercício, né, para os irmãos estar procurando qual que é realmente o significado dessa palavra, né? O que significa séquito? Vemos aqui também, né, que muitas vezes nas nossas palavras, irmãos, não precisamos usar, né, como muitos, né, escritores e pregadores que gostam de falar difícil, né? Utilizamos palavras que não são uso de comum do público, né? Então muitas vezes isso pode trazer mais confusão, né? É importante a gente saber para que público a gente está se direcionando, né? E então usar as palavras corretas, né? Claro que se alguém que está estudando e vai se direcionar a um público diferente, ele vai saber os tipos de palavras. Agora, se ele vai falar para as pessoas mais simples, que não tem tanto conhecimento, não tem por que ele ficar, né, com essa querendo se aparecer, né? Isso com certeza é uma forma da pessoa querer se aparecer, e isso não vai trazer, né, nenhuma edificação para as pessoas, né? Outra coisa aqui, né, que nós vemos a interpretação histórica e contextualizada. Se o pesquisador não tiver dentro do contexto histórico do autor dos textos, a sua pesquisa ficará comprometida, né? Então temos que ter esse cuidado, né, de buscar o contexto histórico, né, daquilo que está se passando, né? A respeito então do contexto histórico, né, ele não pode, né, desrespeitar esse contexto histórico original do texto. São séculos de história que precisam ser relatados e considerados para que seja possível vislumbrar a sua relação com a realidade atual através da contextualização. Então, quando o Senhor Jesus conta, né, a parábola das dez virgens, né, as 5 loucas, 5 prudentes, do casamento, então a gente tem que entender, irmãos, como que era o casamento hebraico, né, como que era o casamento naquela época de Jesus, e por que ele disse, né, daquela forma. Então a gente tem que buscar entender isso, senão, porque o casamento de hoje é totalmente diferente, né, do que era. Então, mas como que é isso, né? 10 virgens, aí à meia-noite vem alguém gritando, um noivo vem vindo aí, né? Mas isso tudo era passagens, né, que o casamento hebraico eles tinham, né, as formas, né, a cultura deles, né, de como que o noivo recebia a noiva, né, o período que ele passava longe, né, e depois vinha buscar a noiva, né.
Então, se a gente não entender o contexto histórico, a gente vai falar coisa aí sem nada a ver, né? Então, nós precisamos entender dessa forma, né? Aí, nós vemos aqui a interpretação teológica, né? Nós não podemos falar somente o que nós pensamos. Muitos pregadores usam um texto para respaldar uma ideia que, na verdade, saiu da sua própria cabeça, né? Então, não pode ser assim, né? Nós precisamos estar aqui aplicando, então, paralelismo real ou de ideia. Ou seja, você pegar, nós encontramos isso, né? Várias passagens, né, na Bíblia, em que existe esse paralelismo, ou seja, um versículo vai estar confirmando o outro, vai estar correlacionado com o outro, né? Então, temos aqui o paralelismo histórico, em que nós vemos duas passagens diferentes, né, contando os mesmos, as mesmas passagens e algumas, né, complementando a outra. Nós vemos muito isso, né, nos textos dos evangelhos, né, em que um dos evangelistas diz um sentido, né, e o outro dá mais detalhes. Isso não quer dizer que eles estejam em contradição, ou seja, eles são complementares, um está complementando o outro, né? O paralelismo didático é para nós aprendermos, né, de assuntos, né, relacionados com pensamentos, né, e expressões, assim, para nós podermos entender realmente o sentido daquele espiritual, daquilo ali, né? E, finalmente, né, a Bíblia ela precisa ser aplicada à vida diária. Ela nos dá instrução para vivermos na prática, algo que só quem a lê e recebe pode fazer. Portanto, seria um desperdício deixar de trazer aplicações práticas durante a interpretação e até ministração de princípios bíblicos. Então, aqui não é somente, né, nós aplicamos esses princípios, essas figuras de linguagem, né, vemos o paralelismo, ou seja, de uma passagem com a outra, mas sim também nós podemos estar aplicando isso à nossa vida diária. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. Em breve já estarei colocando também a terceira aula para os irmãos. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.